Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu pitch sobre o luto e a subjetividade. Meu nome é David Charles da Rocha, faço parte do curso da pós-graduação em Psicologia Hospitalar. Eu escolhi esse tema de acordo com o módulo 3, pensando na disciplina ali de atendimento ao paciente. Lembrando, então, o sujeito biopsicossocial, que é aquele sujeito em sua totalidade, enquanto sujeito ativo do mundo, e, de certa forma, ativado pelo mundo. Então, lá, pensando, as vivências da perda apresentam-se por muitas vezes como experiências de difícil elaboração. O luto é um processo relacionado à perda, Pode manifestar-se de diferentes formas na vida do sujeito. E é importante lembrar que essas manifestações do luto são sempre de acordo com a subjetividade e a intrínseca relação com a história de vida do sujeito, daquele que está experienciando, sendo atravessado pelo luto. Ou seja, é subjetivo. De modo geral, refere-se ao modo de elaboração dessas perdas ao longo de um determinado período. Ou seja, não pode se estimar de forma lógica qual é o tempo determinado desse período. Então, esse tempo, ele, de novo, é subjetivo, ele não é um tempo lógico. Ele é lógico para o sujeito, mas ele é subjetivo para aqueles que estão ali encaminhando. O Freud, em 1917, na obra Luto e Melancolia, inclusive, ele apresenta aí a noção do luto como a reação à perda de um ente querido, a perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como um país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim por diante. Então, compreendendo o luto como um processo de elaboração, o Freud considera que, com o tempo, este seria naturalmente superado, Jamais nos ocorre ver o luto como um estado patológico e indicar tratamento médico para ele, Então, não tem nada de patológico, ele é um processo do sujeito. Inclusive, a gente não pode dizer que são 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ele é do sujeito esse tempo. Algumas pessoas vão levar anos para superar um determinado luto. Outras vai ser mais rápido. É subjetivo daquele que está experienciando mesmo. Então a gente confia, confiamos que este será superado após certo tempo e achamos que perturbá-lo é inapropriado e até mesmo prejudicial. Então imagina, no ambiente hospitalar, quantos lutos são vividos, O luto da saúde, o luto da sanidade, uma parte do corpo, uma amputação, enfim, um aborto espontâneo, o luto de uma expectativa de vida, de um acidente, alguém que se vai em um acidente ou um estado terminal, um tratamento de câncer, a perda de um cabelo, Ou seja, são muitos lutos, é muito difícil isso, a gente observa isso no ambiente hospitalar. Então, a dor, ela é o real que invade, Mas a simbolização, ela será possível. Mas ali, como diz Casanato, a dor é o real que invade e a simbolização só será possível mais tarde, quando se iniciar o trabalho de luto. Essas simbolizações, a gente tem que pensar que são modos de elaboração. Muitas vezes pode ir para um lado meio disfuncional, de certa forma. Então, pode ocorrer pela vinculação com outros objetos, como nos casos das toxicomanias, como o tabagismo, o alcoolismo. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado que é mais funcional e positivo, no sentido aqui, que inclusive trouxe o exemplo da imagem, em que o filho ele fez uma tatuagem com a última mensagem que ele recebeu da mãe, com vida. Isso na época da pandemia. Ou seja, foi um jeito dele de simbolizar, para entrar nesse trabalho de elaboração desse luto. Então, os tempos do luto, a gente tem que pensar que a perda em si, ela envolve uma diversidade de sentimentos, sendo uma expressão essencial no processo de elaboração do luto, ou seja, é preciso expressar-se nesse luto. Na atualidade, contudo, é possível verificarmos que há algo imposto, um modo de controle da expressão subjetiva, principalmente na demonstração dos sentimentos de tristeza. Então, essa inibição dos sentimentos pode produzir uma cronificação desse processo de luto, tornando-o, daí sim, patológico. Por isso, o caminho mais saudável é a palavra, falar, expressar esse luto, essa dor que invade no real. Então, para tanto, a cultura ela tem desempenhado, sim, um importante papel no modo como o luto será elaborado, podendo favorecer de alguma forma ou até mesmo dificultar esse processo. A aceitação e compreensão do luto, sendo um trabalho necessário, viabiliza as possibilidades de simbolização e representação da perda de forma mais funcional ao sujeito que a experiencia. Então, é preciso falar sobre essa dor, senti-la, se permitir a ser atravessado por ela, ou seja, respeitar a subjetividade de seu tempo,
para aí desembocar em uma boa simbolização e elaboração do luto. Ficamos por aqui. Obrigado.